Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada em Levítico, capítulo 18. É um texto, assim, que traz leis bem específicas para os israelitas antigos e a mensagem principal já aparece logo de cara, né? É sobre criar uma diferença clara entre as práticas de Israel e as do Egito, onde eles viveram, e de Canaã, para onde estavam indo. Fica essa afirmação: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Qual é o peso disso aqui? Olha, isso é fundamental. Funciona como assinatura de Deus, sabe? A base da autoridade para tudo que vem depois. O objetivo não é só, tipo, dar um monte de regra. É também formar uma identidade moral, espiritual, que seja única e baseada na obediência. E aquela promessa, o homem que lhes obedecer viverá por eles, conecta essa obediência direto com a vida, com o bem-estar dentro da comunidade da aliança. Entendi. Essa conexão com a vida é forte. E o texto entra rápido, né, em proibições bem específicas, muitas ligadas a relações sexuais. A primeira grande categoria é com parentes próximos. Cita proibições com mãe, madrasta, irmã, seja por parte de pai ou mãe, nascida na mesma casa ou não, neta, tia, tanto paterna quanto materna, nora, cunhada. É uma lista extensa. E a justificativa que sempre volta é a de desonrar alguém. O pai, o irmão, a si mesmo. Isso é chave. Remete a gente para uma sociedade onde a honra da família, a coesão do clã, era, assim, importantíssima. Essas regras parecem feitas para proteger essa estrutura social interna, sabe? Para evitar o caos, a vergonha que relações incestuosas poderiam trazer. A palavra hebraica para parente próximo, sher, reforça essa ligação de sangue mesmo. Estabelecer limites claros dentro da própria família parece central. Mas o capítulo não para aí. Ele expande essa ideia de limites proibidos para outras áreas, certo? Exato, exato. As proibições continuam. Por exemplo, ter relações com a esposa do vizinho, o adultério, que é visto como uma profanação. Profanação. O que isso quer dizer nesse contexto? Profanar aqui é tipo tornar comum, impuro, algo que deveria ser separado, sagrado, como o casamento nesse caso. Aí tem também relações com a mulher durante o período menstrual. É importante notar que essa impureza aqui é mais ritual, ligada a ideias de vida e morte na época. Não necessariamente um pecado moral no nosso sentido, mas algo que restringia a participação em certos rituais temporariamente. Interessante essa distinção. E tem uma regra curiosa: não tomar a irmã da esposa como rival enquanto a esposa estivesse viva. Talvez para evitar conflitos domésticos muito intensos, né? E claro, a proibição gravíssima de entregar filhos para serem sacrificados a Moloque. Moloque, nossa, isso soa particularmente pesado. O que era essa prática? O que representava? Então, Moloque era uma divindade associada a alguns povos ali de Canaã, e o ritual, pelo que a Bíblia descreve, envolvia o sacrifício de crianças. Para Levítico, isso era o cúmulo da profanação do nome de Deus. Era uma rejeição total da aliança, dos valores israelitas. É interessante ver como essa rejeição de práticas sexuais consideradas estrangeiras anda junto com a rejeição de práticas religiosas estrangeiras. As duas coisas definem quem você não deve ser. Quanto por mulheres. O texto usa palavras como detestável e perversão. O que essas palavras querem dizer aqui? São bem fortes. São termos muito carregados, sim. Detestável traduz o hebraico toeva, que indica uma abominação religiosa mesmo, algo que é incompatível com a santidade de Deus e a ordem que ele estabeleceu. Não é só um desgosto social, entende? Já perversão, do hebraico tevel, sugere uma confusão de categorias, uma violação da ordem da criação, misturar humano com animal nesse caso. Essas ações são vistas como algo que perturba a ordem cósmica. Entendi. E as consequências para quem violasse essas regras? São descritas de forma bem gráfica. Fala que a própria terra foi contaminada pelas práticas dos cananeus e acabou vomitando eles. E para os israelitas, a punição era serem eliminadas do seu povo. O que isso significava na prática? Ser eliminado. Essa ideia da terra ser contaminada pela imoralidade humana é poderosa. Mostra uma ligação muito forte entre a conduta das pessoas e o bem-estar do ambiente onde elas vivem.
na visão deles. Agora, ser eliminado ou cortado, a pena chamada carete em hebraico, é um termo que gera debate, mas geralmente se entende como uma exclusão radical da comunidade da aliança. Podia significar uma morte antes da hora, não ter descendentes ou uma separação espiritual e social completa. A pessoa perdia a identidade, a proteção, os direitos dentro do grupo. A contaminação não era só individual, ameaçava a relação de todo o povo com Deus e com a terra prometida. Nossa, bem sério mesmo. Então, para a gente resumir, Levítico 18 funciona como um código de conduta bem rigoroso, principalmente na área sexual e religiosa, né? E serve para fortalecer a identidade israelita justamente por contraste com as culturas vizinhas, Egito e Canaã. É uma definição pelo não, pelo que não fazer. Exatamente. É como se fosse um espelho invertido das práticas dos outros povos. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Como a identidade de um grupo muitas vezes é construída na rejeição do outro. Qual o impacto, a longo prazo, de ter um sistema ético, uma identidade tão fortemente baseada naquilo que se deve evitar, em oposição direta aos costumes dos vizinhos? É uma estratégia forte para manter o grupo unido, sem dúvida, mas talvez carregue o risco de endurecer demais as fronteiras, de fomentar uma certa hostilidade. Fica essa questão, né?